Segundo nível da estante. Então aqui nós começamos com algumas coisas bem interessantes. Tá muito alto, deixa eu baixar. Melhor. Então eu tenho aqui, tem um escondido aqui. São meus Philip K. Dick. Eles estão aqui. Ai, criançada gritando lá fora. Puta que pariu. Enfim. Um, dois, três, quatro livros dele. Eu achei esses livros do Philip K. Dick num sebo. Eu fui atrás desses de Philip K. Dick logo depois de uma conversa que eu tive com um amigo que é fã. Nós estávamos tomando uma cerveja e ele me contou. Bom, ele me estimulou a ler Philip K. Dick. Então eu achei esses livros aqui. Esse é The Man in the High Castle. Eu acho que eles estão em ordem de publicação. Quando tem o mesmo autor, eu acho que eu coloquei em ordem de publicação. Do Android's Dream of Electric Sheep, Flow My Tears, The Policeman Said, A Scanner Darkly e... são esses quatro, isso aqui é outra coisa. Acho que dois desses livros vieram no filme, né? Esse aqui virou Blade Runner e esse aqui também foi feito filme. The Man in the High Castle acho que virou uma série no Hulu. Ainda não li nenhum deles. Então ainda não li Philip K. Dick, apesar de ter 3 livros dele. Mas um dia. 3 não, né? 4 livros. Esse aqui é um livro que eu comprei pela capa. Chama-se A Expedição Solar, de Flávio C. Faria. Eu tenho muito pouca literatura, muito pouca ficção científica e fantasia produzida no Brasil, né? Relativa ao que é produzido em língua inglesa. Então eu peguei esse livro aqui, faz tempo, viu? Não lembro quando foi ou de quem foi. Pode ter sido no Scoob. Tá aqui para eu ler um dia. Este aqui, vamos virar aqui. David Farland, The Rune Lords. Acho que não está mostrando o título, né? Cadê? Othum. Acho que eu posso mexer com a câmera mesmo, né? Aqui. David Farland, The Rune Lords. Um pouco de história sobre esse livro, então. Tiro o zoom, vou mostrar a capa. David Farland é o nome que o autor Dave Wollerton usa quando ele escreve fantasia. Dave Wollerton é um autor de ficção científica. Quando ele escreve fantasia, ele escreve David Farland. O que me interessou nesse livro primeiro, uma história de fantasia escrita por um autor de ficção científica. Hoje eu sei que tem muitos, né? Ursula Le Guin, ou Le Guin, que o mundo recentemente perdeu, nós recentemente perdemos. Adoro que a mulher adora as coisas que ele escreve. Mas enfim, vamos lá. David Farland. Eu até descobrir David Farland, eu não conhecia muitos autores que transitavam pelos gêneros diferentes, né? pelas literaturas de gênero. Então me interessou, porque eu sou muito fã de ficção científica. E segundo, uma quadrilogia, não é uma trilogia. Numa época que eu estava enjoado de trilogias. Esse livro é uma quadrilogia. Eu li os 4. Caramba, como é que eu li? Acho que eu li o primeiro emprestado, o segundo e o terceiro eu li digital, não. Acho que eu vi o audiobook e o quarto eu li no Scribd, alguma coisa assim. Aí eu comecei a segunda, isso foi muitos anos atrás. Aí tem uma segunda quadrilogia que começa, no mesmo mundo dos Rune Lords, e a história começa, tipo, décadas depois, com a nova geração, por assim dizer. Então eu já tinha lido esses livros, mas eu achei este livro aqui por uma barganha, eu achei ele muito barato, não lembro quanto é que eu paguei, R$15 nesse livrão capa dura aqui, que essa capa meio brega, mas enfim, é a capa que o livro saiu originalmente. Depois eles lançaram umas capas diferentes. Porque eu adoro esse livro, então ele está aqui para eu ler novamente. Ele não está aqui para emprestar, é uma coisa que eu não falei na introdução, mas é uma máxima muito importante pela qual eu vivo. Não se empresta livro, disco ou escova de dente. Então, se eu quero que você leia um livro meu, eu provavelmente vou te dar o livro. Porque eu não empresto. Se eu te emprestei o livro, ele não precisa voltar para mim. Porque não se empresta livro, disco ou escova de dente. O Mundo de Sofia, o livro meio da Luciana, não lembro de qual das duas bibliotecas. Que presunçoso foi a biblioteca. Qual das duas estantes veio? Da minha ou da Luciana, mas está aqui o Mundo de Sofia. Afinal de contas, o original é em sueco. Então, está aqui em português. O único Neil Gaiman que eu tenho, não é o único que eu li, tem um outro, não, tem mais um ali que ele co-escreveu com o Terry Pratchett. Esse aqui é American Gods, eu peguei para ler. Assim, Neil Gaiman, eu li acho que todos os contos que ele escreveu e as histórias em quadrinho também. Eu nunca li nenhum dos livrões dele, nenhuma dos romances dele.
Então eu comprei, mas não li ainda, ainda não tive coragem de encarar, sabe? Não tô no... Faz anos já que esse livro tá aqui, eu não tô no clima. Acho que a Luciana leu, preciso perguntar para ela, mas eu não tô no clima de ler American Gods. E agora aqui um Estranho no Ninho, na minha coleção. 4 John Grishams. Eu nunca tinha me interessado em John Grisham na vida, sabe, livro de advogado, mas eu e a Luciana estava na Saraiva procurando um livro, isso tem pouco tempo, tá? Acho que foi ano passado ou 2015. Não, peraí, nós estamos em 2018, então foi de 2016 ou 2015. Nós estávamos na Saraiva procurando, eu acho que alguma coisa para dar de presente para um amigo secreto dela do trabalho. E é uma delícia quando você sai com um amigo secreto do qual você não sabe nada, né? E a única coisa que nós sabíamos dele é que ela era formada em Direito, apesar de não praticar. Então eu falei, caramba, eu conheço o John Grisham, né? Eu adoro dar livro. Se você me deixar por conta própria, sem dar sugestões de presente, eu vou te dar livro. 99 vezes de 100. Eu adoro dar livro, adoro ganhar livro e qualquer coisa. Eu leio qualquer coisa. Apesar de ter minhas preferências em ficção especulativa. E ela falou, mas não sei, eu nunca li John Grisham, eu também nunca li John Grisham. E na fila do cara... Não, aí nós olhamos, lá tinha vários livros, eu peguei um, eu não lembro o nome... Eu peguei o livro que tinha acabado de sair. Tinha acabado de sair em inglês, não tinha saído no Brasil em português ainda. Com certeza já saiu hoje. Não sei o título em português saiu, mas o inglês era The Racketeer. E eu vi a chamada, e eu não sei o que foi que a gente atrasou, demorou, que eu sentei uma daquelas poltroninhas que a Saraiva tem, para você fuçar no livro, sei lá, né? A Saraiva tem umas cadeirinhas, umas mesinhas lá. E eu comecei a ler The Racketeer. E achei interessantíssima a premissa, as primeiras páginas do livro. Imediatamente fui na Audible e usei um dos nossos créditos para pegar o livro em audiolivro. Não sei o que a gente deu pro cara de presente, tá? Acho que não foi o livro, mas enfim. Mas eu li The Racketeer na Audible. Eu acho que eu matei o livro em 2 dias, assim. Eu não consegui parar de ler. Amei. Tava passeando pelo Sebo da Nove, que é um dos sebos que eu mais vou aqui em Ribeirão Preto. E lá ele tinha estes 4 livros aqui, The Runaway Jury, que eu acho que esse virou filme. Acho que todos os livros do do John Grisham viraram filme, viu? Runaway Jury, eu já vi esse filme. Agora eu não sei. É o com o John Cusack, eu acho que é. Runaway Jury. The Testament, Street Lawyer e The Partner. Eu achei esses 4 lá, cara, por preço muito bom, e eu adoro trocar. Eu sempre vou lá com livros para trocar por outros livros. E tinha esses lá, e os peguei, e gostei muito, virei fã. Eu acho que eu não li The Part... Não, eu não li The Runaway Jury, eu li os outros. Agora eu não lembro, eu não sei se eu estou lembrando do roteiro do enredo do filme ou do livro, mas enfim, tá aqui, John Grisham, virei fã. Catch-22, um livro que eu me interessei porque a expressão é uma expressão em inglês que significa... tipo assim, se você faz uma coisa, você está ferrado, se você não faz a coisa, você está ferrado também. Muito divertido. Meu único Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea, é um livro que eu li quando criança, uma das muitas tentativas frustradas do meu pai de me fazer ser um homem, muito macho, né? Overly manly man. Então eu não curto Ernest Hemingway, mas esse livro eu li quando criança, o Velho Mar em português. Cara, eu era muito criança, devo ter lido ele com 11 anos de idade, talvez 10 anos de idade. E não sou fã do Hemingway, mas esse livro, quando eu tive a oportunidade de trocar, eu tava com um livro de contos do Hemingway, que eu não sei porque eu comprei, eu acho que eu ganhei. E aí eu troquei com uma moça que queria ler os contos e não gostava do Velho Mar. Então eu peguei para ler, porque eu queria ler no original, em primeiro lugar, e segundo, reler um adulto, com 30 e tantos anos de idade, um livro que eu li na infância. E é gostoso, é um livro divertido. É um livro divertido, não diria, é um livro bonito, vai. O Velho Mar é um livro bonito. A capa não diz nada, né? Só tem The Sea, não tem nenhum Old Man aqui. Este aqui, os livros estão bem apertados aqui. A Ilíada de Homero. Infelizmente eu nunca consegui achar, não foi por falta de procurar, mas eu nunca consegui achar esta versão da Odisseia. Mas esta Ilíada é considerada a melhor tradução em português que existe, desse cara aqui, Carlos Alberto Nunes. Essa que saiu para edições Melhoramentos. Não é aquelas edições chiquetérrimas que tem ultimamente, tem um lado grego, outro lado em português, que eu vou te contar, sinceramente, é coisa de poser. Mas dizem por aí, dizem nos círculos, que esse cara fez a melhor tradução da Ilíada e da Odisseia.
Eu não tenho Odisseia nessa mesma edição aqui. Isso é velho, isso é dos anos 60, esse livro está caindo aos pedaços. Já foi restaurado aqui do jeito certo, com adesivo de papel e não de plástico. Quarta edição definitiva. Quarta edição definitiva. 1962, esta edição. É um dos poucos livros que são permanentes aqui na minha estante, que nunca vão sair daqui. Volta lá. Stephen King. Eu leio muito Stephen King, apesar de quase não ter nenhum livro dele. Esse livro me foi dado porque eu sou fã, mas assim, eu gosto de ler. Eu não tenho necessidade de ter nenhum dos livros de Stephen King. É literatura pop, assim, divertidíssima, de você ler e jogar o livro fora depois que você acaba de ler. Mas eu gosto muito, exceto a da Torre Negra, eu tentei ler, eu juro que eu tentei ler, eu achei um porre. Tirando a Torre Negra, esse livro me foi dado por um colega de trabalho. Na época eu estava trabalhando nesses atendimentos telefônicos, e o cara do meu lado ficou empolgado com eu falando sobre Stephen King, ele gostava de horror. Ele comprou esse livro, agora não sei se foi quando saiu, acho que, sei lá, enfim, ele comprou o livro, começou a ler, detestou e me deu o livro. Então tá aqui. Esse eu não li ainda, por isso que tá aqui, porque se eu já tivesse lido, teria ido embora. A mesma coisa acontece com essa série do Robert Ludlum, é um escritor de livro de espionagem, ele que escreveu os 3 livros da série Bourne, já morreu, mas ele criou essa série chamada Covert One. Vamos dar um pouco de zoom ali no logotipo. Ups. Só precisa focar agora, a câmera só precisa focar. Ah, meu Deus, a câmera não vai focar. Volta um pouco. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu trago o livro aqui. Covert One. É uma série de livros de espionagem, que é tipo uma agência de espionagem mais secreta que o normal. Só que não é ele que escreve, por isso que é Robert Ludlums. Este livro especificamente foi escrito por Gail Lenz. Eu gosto muito dessa série. Qual que é o número? Eu tava lendo um atrás do outro e aí uma hora eu parei e nunca mais voltei. Aqui a foto dos autores. O cara que desenvolveu os conceitos e a moça que escreveu. Caramba, qual que é o número? É uma série de livros, né? São vários aqui, ó. Olha lá, Covert One Novels, aqui estão eles. Ó. Então esse aqui é o 4º livro da série. Quando eu acabar de ler, eu vou passar ele pra frente e vou ver se tem um 5º. E vou continuar lendo. O que é? Meu celular tá enchendo meu saco aqui. Enfim. Lies of Locke Lamora, livro de fantasia. Muito legal. Eu nunca tinha lido nada desse autor, nem antes nem depois. A câmera está começando a ficar numa posição estranha, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um pouco de zoom aqui. Não tem muito o que dizer, é muito divertido. É um caper de fantasia. Muito bom esse livro. Esse aqui é um dos meus primeiros, ou será que é o primeiro? Os 2 que estão aqui foram as primeiras vezes que eu comprei audiolivro em CD na vida. Eu tinha lido, eu devorei, eu sou apaixonado pela Anne McCaffrey. Eu acho que eu nunca li nada dela que não fosse Dragon Riders of Pern, a saga de Pern. Mas eu li as 2 primeiras trilogias, que são os 6 primeiros livros, e depois acho que The White Dragon, que eu não lembro se ele é o 7º ou se ele se passa entre a primeira e a segunda trilogia. Mas enfim, eu li os 7 primeiros livros, amei, apaixonei, devorei e queria continuar lendo Moreta. Na época não tinha na Audible, acho que esse livro já tem na Audible. Na época não tinha Moreta na Audible, que é o próximo livro na série, só que se passa 200 anos antes. Essa é uma personagem, essa é uma Dragon Rider legendária, que é muito citada nos livros. Então ela decidiu, nas 2 primeiras trilogias, mas mais na primeira trilogia. Não tinha na Audible, então eu fui no Book Depository, isso tem muitos anos. Eu fui no Book Depository, pra você ter uma ideia, a Audible na época acho que tinha 60 mil livros, hoje tem 200. Fui no Book Depository, na época era .co.uk, hoje é .com. Envio grátis pro Brasil, falei, dane-se, vou comprar. Paguei acho que 20 e poucos dólares no audiolivro, porque eu queria ler a continuação. Só que recentemente que eu decidi colocar ele aqui, porque ele ficava junto... Onde ele ficava? Esses 2 CDs aqui, o Broken Angels também, eles ficavam andando pela casa, eles ficaram numa gaveta junto com um filme, não fazia sentido, depois eu coloquei junto história em quadrinho por algum motivo, e eu nunca lembro de pegar os MP3 e colocar no celular. Então eu parei a minha leitura de Minecraft. Pra vocês terem ideia, Minecraft morreu no período em que eu estava enrolando para ler esse livro.
Agora eu coloquei ele aqui na estante para ver se eu lembro de ler. Ele tá muito difícil de colocar, vou deixar ele em cima. Vou pular esse aqui, eu vou falar também do Broken Angels do Richard K. Morgan, foi a mesma coisa. Eu peguei o MP3, peguei o livro como é que ele chama? Vai virar série no Netflix agora? Altered Carbon. Lá, Author of Altered Carbon. Que é o primeiro arco de história do Takeshi Kovacs, que é uma história de ficção científica transhumanista escrita no estilo detetive hard-boiled. Ele o primeiro, amei. Na época eu estava caçando autores de ficção científica ingleses, eu gostei muito de alguns, falei, os outros devem escrever igual. Adorei. A mesma coisa, também não tinha o segundo na Audible, que é o Broken Angels. Comprei no Book Depository, ficou andando para lá e para cá junto com o Moreta e nunca li. E agora com a saída do primeiro no Netflix, me lembrei, né? Eu vou ouvir de novo Altered Carbon e ler o segundo ali. Vamos voltar aqui. Peter May, The Black House. Eu estava numa fase de ler histórias de mistério e me deu na telha que... Eu não lembro exatamente que livro que eu li, mas eu gostei muito de ter lido uma história de mistério que se passava numa ilha. Então é um ambiente meio isolado, assim, né? Aí eu fui procurar recomendações e a internet me recomendou Peter May, The Black House. Eu não sei se é o primeiro de uma série ou o primeiro de uma trilogia, mas depois ele usou esse mesmo investigador aqui, é um repórter, eu acho, para fazer outras histórias também. Então é uma história de mistério, tem uns elementinhos de horror, assim, mas é mais thriller mesmo, que se passa numa ilha escocesa. Muito bom. Esse aqui, Arthur Miller, The Crucible. Não sei se foi feito filme desse livro não, viu? Acho que foi. É uma história, é uma peça, né? É escrito no formato de peça de teatro, que ele escreveu nos anos 50 sobre as bruxas de Salem, sobre os bruxas não, né? Como é que fala? O julgamento das moças em Salem, a histeria coletiva na cidade de Salem, em Massachusetts, é isso? Enfim. Só que é uma alegoria ao macartismo, à caça às bruxas que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 50, né? O medo dos vermelhos, meu Deus, comunista! Então é uma história que trata da histeria da caça às bruxas nos anos 1950 nos Estados Unidos, só que se passa no século 18, 17, 18? Quando é que aconteceu isso? Usado, né? Já foi da Maria Beatriz, já foi do Lucas. O Lucas do 9D. Legal saber que tem gente que leu isso. E a Maria Beatriz do 8C. Legal saber que tem alguma escola por aí. E alguém escreveu em japonês aqui. Legal saber que alguém leu esse livro na escola, mas foi consertado do jeito errado, com fita adesiva de plástico. Você não usa plástico no livro, você usa papel. Eu não sei quando isso passou, mas enfim. Muito legal se você se interessa por esse tipo de assunto.